Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos na jornada de metodologia científica, aquela responsável por dar ares bem ordenados ou desordenados às ideias e transformá-las em conhecimento e divulgar ele à sociedade, que é o grande propósito da ciência, você gerar conhecimento e divulgar para a sociedade para que a gente possa aí transformar as nossas realidades, mudando realidades como a nossa vinheta chama. Então vamos conhecer hoje a discussão sobre ciência e pesquisa em gestão de educação à distância. Acompanha comigo. Bom, aqui está a nossa apresentação geral, né? A gente já passou por algumas etapas, mas a nossa primeira etapa é ela, ciência e pesquisa. Ciência, que delícia, adoro! Sou mais ou menos como aluna e eu gostaria que vocês acompanhassem, depois vocês pesquisam o show da aluna. Eu quero saber, ela tem uma musiquinha tão fofa, é uma animação infantil e como animação infantil ela é cheia de questões didáticas. Mas não se engane, ela é uma mulher e ela é cientista e ela faz ciência. O nome do programa é O Show da Aluna e nela ela quer saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na realidade. Eu não vou cantar porque, gente, eu sou péssima cantora, né? Mas ela canta mais ou menos assim. Eu quero saber o que está acontecendo aqui, não quero dormir. Ai, é muito fofa. Não, não canto nada. Corta o som da professora. Mas ela, como cientista, ela quer descobrir o que está acontecendo na realidade dela. Por que a melancia é verde por fora e vermelha por dentro? Por que o gato mia? E é esse o convite que eu faço para você. O que está acontecendo aqui? O que você quer saber? Toda a ciência, ela começa com uma das primeiras coisas que é a ideia de que você precisa saber ou você quer saber algo. Ela começa com uma pergunta. Essa pergunta, a metodologia científica depois ordena e chama como problema de pesquisa, mas começa com uma pergunta. Albert Einstein já dizia, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E o que eu quero saber é justamente isso. O que você quer saber em gestão de educação à distância? Né? Quando a gente fala assim, olha, quando a gente vê toda essa geral aqui, a gente vê livros, a gente vê celular, a gente vê WhatsApp, a gente vê ideias, mas que ideias são essas? O que chama a sua atenção em gestão de educação à distância? É a gestão da aula? É a gestão do tempo da aula? É a flexibilização do tempo? É a gestão das pessoas, de como os professores e os profissionais para a educação à distância organizam? É a gestão da polidocência, como atesta Daniel Mill, que fala que na docência você não é docente, você é polidocente, e não pelo fato de que você, não só pelo fato de que você faz várias coisas, desde da produção da aula até a edição do vídeo, mas também porque existem outras pessoas que praticam a docência com você. Como o caso aqui. Aqui estou eu, de frente para as câmeras, mas tem toda uma equipe que está aqui no estúdio, que está organizando o enquadramento, a equipe que trabalhou no material que é apresentado para vocês, a equipe que fez a vinheta, a equipe que coloca o microfone. Então, são docentes. Para Daniel Mill, também são considerados docentes. E como que essa docência está sendo analisada? Que pesquisas estão sendo feitas sobre essa docência? Essa docência é diferente da suposta docência presencial? Em que ela difere? O Daniel Mill vai fazer essa referência em polidocência, em docência virtual, que são os dois grandes livros dele sobre docência na educação à distância. E aqui eu convido aí vocês a fazerem a leitura para gerar essas ideias, né, do que você quer saber sobre gestão de educação à distância. Ferramentas, quais são as ferramentas que são utilizadas? Quais ferramentas podem ser utilizadas? Então, aí a gente já parte para a ideia de questionamento. Questionamento e o que eu quero saber parece que tudo tem uma relação aí, não é mera coincidência. Então, esse questionamento
de acordo com Pedro Demo, tem que ser um questionamento reconstrutivo. Tem que ser um questionamento em que você olha para a realidade virtual, digital, porque estamos falando de gestão e educação à distância, e você desvela o que está por trás dela. Mais ou menos como o Neo no Matrix, sabe? Aquela ideia assim? Então, que você consegue ver todos os códigos, é justamente isso. Então, o que você quer ver por trás da gestão de educação à distância? Tem mineração de dados, tem a Learning Analytics, que é a análise de dados de aprendizagem educacionais armazenados em bancos de dados, em ambientes virtuais. São coisas parecidas, mineração e análise de dados, mas são parecidas, mas são diferentes. E ainda tem uma infinidade de outros elementos. E você deve olhar para essa realidade e dizer, é essa a realidade? Essa realidade é real? É virtual, mas o que há de real nela? O aluno, quando ele acessa um ambiente virtual, quanto tempo que ele fica ali? Se ele fica mais ou menos tempo no ambiente virtual, isso interfere no desempenho dele? Se tem um tutor, um mediador, um professor que acompanha, isso interfere no desempenho dele? Que tipo de atividade no ambiente virtual que vai colaborar com o desempenho dele ou que afeta negativamente o desempenho dele? Eu preciso ter mais texto, eu preciso ter mais áudio, eu preciso ter mais vídeo? E esse questionamento está ancorado lá no Pedro Demo Praticar Ciência, que você já sabe que é a nossa referência e está disponível lá na biblioteca virtual. Esse questionamento ele é reconstrutivo por quê? Porque a ideia do questionamento reconstrutivo, ela vai partir da seguinte questão. Você tem o todo, como a gente está vendo aqui, e esse todo é uma realidade posta, mas não é a verdadeira. Você vai buscar porque ela é uma verdade provisória. É uma verdade neste momento, é uma verdade que está ali, mas que ela não vai durar. Ela não foi verdade ontem e pode não ser verdade amanhã. E é por isso que ela é reconstrutiva. Você tem que desconstruir essa realidade, então você tem que desfazer a imagem para você construir novas noções. E essas novas noções são, por exemplo, há algum tempo atrás você acredita que seria possível dar aula para educação infantil usando o Google Meet? Usando o Zoom? Não é uma desconstrução da realidade? Então, é esse convite que o Pedro Demo faz quando a gente reflete sobre questionamento reconstrutivo. E aí você precisa olhar de forma crítica. E aqui eu evoco Paulo Freire, um dos patronos da educação brasileira, que vai falar que a educação é crítica a partir do momento que você olha para a realidade, você reflete sobre ela e você age sobre ela. E é por isso que ele é reconstrutivo. É nessa perspectiva que ele vai ser reconstrutivo. Porque você vai olhar a realidade, desconstruí-la e reconstruí-la transformada. Pedagogia da autonomia. Por fim, mas não menos importante, a ideia de todo esse processo é que para isso, para que você mude de ideia, para você reconstruir, para que você faça com que as pessoas que estão ao seu redor acreditem nessa mudança, acreditem nessa transformação, é preciso que você tenha a autoridade do argumento. Não é argumento de autoridade, que é porque fulano falou, mas é porque você tem provas, ele é validado. E ele tem provas e ele é validado quando você organiza esse conhecimento num processo científico. O processo científico está sofrendo mudanças. Nós estamos saindo de um paradigma cartesiano, lá do René Descartes, para um paradigma da complexidade do Edgar Morin. E a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas essa ideia de autoridade do argumento, ela passa pelo que você vai apresentar argumentos, ou seja, você vai apresentar provas, testes, dados que validam a sua nova ideia. E é por isso que é a autoridade do argumento. Essa autoridade do argumento está ancorada em alguns elementos, que são a ética, a qualidade política e a qualidade formal da pesquisa. Formal porque ela segue uma ordem, como a gente viu ali no Desordem, né? Você faz um projeto de pesquisa, você testa, você encontra uma amostra e aí você contabiliza, coleta esses dados, analisa e gera um documento, um artigo, um resumo, um TCC, uma tese, uma dissertação e publica. Então, essa seria a qualidade formal da pesquisa.
A qualidade política, ancorada lá em Pedro Demo, que é você ter esse olhar crítico, um olhar que é para além do que é posto à sua frente, mas olha atrás, através e adiante, porque pretende uma transformação, pretende mudar de ideia, não só a sua, mas a daqueles que estão ao seu redor. E a qualidade, né, a cientificidade e a questão ética é aquela em que você não vai fazer ciência desqualificando outras ciências, mas qualificando a que você faz. Isso não é fantástico, gente? Eu sou apaixonada. Paulinho é maravilhoso, Pedrinho é maravilhoso. Ai, são tantas inspirações e eu espero que esta tenha te inspirado também para você olhar diferente para a realidade na educação à distância e fazer ela ainda melhor. Isso não foi maravilhoso? Então eu convido você a continuar a jornada nos nossos próximos episódios. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.